Meus avós eram espírita, o meu pai era espírita e eu vim ser herdeiro dessa herança de espiritismo. Crente não podia nem conversar comigo. Eu tinha ódio de crente. Eu não sabia nem que existia igreja adventista, nunca tinha visto falar nem no nome. A noite em si, espírita, e mãe em si, não espírita. É difícil acreditar isso, mas é o que aconteceu comigo. Jair Jacinto Ribeiro era um dos grandes líderes dos centros espíritas no sul do Rio de Janeiro. Liderava centenas de pessoas em grandes campanhas espiritualistas e administrava 5 grandes centros espíritas. Seus filhos, filhas, genros, noras, netos, todos ajudavam nas atividades do grande patriarca. Mas algo estava para acontecer em sua vida. Tudo começou com um sonho que ele teve. Eu estava caminhando numa estrada e saí numa campina e eu olhava para trás de mim e vinha aquela multidão que eu tinha no centro espírita, uma média de 100 pessoas. Eu deparei com um mar muito grande, só tinha água na minha frente. E eu olhava para frente e era só água. Apareceu uma ponte e eu entrei naquela ponte. E quando eu cheguei no meio daquele mar, aquela ponte terminou. E eu pensei assim, para onde eu vou? Quando ele lá no meio do rio apareceu um homem e eu encarei aquele homem estava com um livro aberto na mão e me mostrando aquele livro. E quando eu olhei, aquele homem estava sumindo dentro daquela água, só com aquele livro me mostrando. Esse sonho perturbou Jair profundamente e ele buscou na invocação dos santos e no acender de velas uma resposta, mas nada obteve. 3 dias depois, Jair teve outro sonho. Eu estava chegando no centro, que é o centro que eu comandava, e de repente, quando eu olho do meu lado, aquele homem que eu tinha visto lá nas águas, estava em pé ao meu lado. E aquele homem me perguntou, o que é aquilo? Eu falei, é um trabalho que eu faço, é um centro espírita meu. Quando cheguei na porta do centro, ele falou para mim assim, apresentou um cômodo na minha frente, ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar o que é aquilo. E quando eu cheguei naquele cômodo, eu olhei e tinha imagem de santo, tudo enquanto é espécie de imagem de santo, tinha pendurado naquele cômodo. E aquele homem falou para mim assim, você sabe o que é aquilo ali? Eu falei, eu sei, ué, é santo. Ele falou, aquilo ali tudo é demônio. Quando aquele homem falou assim para mim, eu irei, que eu olhei para aquele homem desapareceu, eu acordei outra vez. A partir desse momento, todas as vezes que Jair ia ao centro realizar seus trabalhos, uma dúvida vinha em sua mente. Lembrava-se claramente das palavras do homem do sonho. Será que estou ajoelhando na frente de demônios? Até que um dia ouviu em voz clara uma mensagem. Aí veio uma voz que falou no meu ouvido. Você quer saber onde você está? Lança a Bíblia ali. Lancei só de uma vez, a minha esposa foi numa biblioteca e tirou 35 Bíblias. E colocamos na mão daquelas pessoas e falamos, vamos estudar a Bíblia para nós saber o que nós estamos fazendo? Vamos estudar a Bíblia. Aí quando eu coloquei a Bíblia na mão do pessoal, aquele povo correu. Jair então fez uma reunião com toda a sua família. E quando estavam todos ao redor de uma mesa, deu a notícia que surpreendeu a todos. Hoje eu não quero ninguém com espírito aqui, que eu quero falar com vocês pessoalmente. Hoje é o Coquinho que está falando com vocês. A partir de hoje, eu não sou mais espírita. Mas a nossa vida inteira foi dedicada a isso. Nós estávamos trabalhando, seguimos o Senhor até hoje. Mas... E agora, o que nós vamos fazer da nossa essa turma que está aqui? O que é que nós vamos fazer? Deus vai dar um caminho para cada um de vocês. Mas que decisão que o Senhor quer que a gente tome? E agora? A vida inteira nós seguimos o Senhor. E quando eu falei isso com eles,
Foi mesmo que eu dar um tiro neles e no pessoal, porque eles sabiam que eu só sabia fazer aquilo. Naquele dia, houve choro e contenda na família. Não sabiam o que ia acontecer. Foi um tremendo choque para todos. Que destino os aguardava? Minha esposa chegou perto de mim e falou: Coquinho, e agora, o que você vai fazer? Eu falei: olha, eu vou pedir a Deus que Deus abra uma porta para mim, aonde eu vou servir Ele e aonde Ele vai me usar. Eu não sei para onde vou, não vou te falar para você para onde eu vou. Deus que vai falar comigo. Naquela semana, 3 igrejas foram visitar seu Jair, buscando atraí-lo. Mas sua resposta era sempre a mesma: ainda não é esta igreja. Até que Deus colocou em seu caminho 2 membros da igreja adventista. E quando foi um dia, na rua encontrei 2 senhores procurando um lugar para fazer uma Semana do Carvalho, e esses irmãos pertenciam à igreja de Boa Sorte, distrito de Barra Mansa. E aí o irmão me fez um convite: o senhor está convidado para participar conosco nessa Semana do Carvalho? O senhor e a sua família, seus filhos, seu genro, leva todo mundo para lá? Eu falei: vou sim. Eu deixei passar, passou o primeiro estudo, segundo dia, no terceiro estudo eu fui, eu e a minha esposa. Ao termo da Semana do Calvário, o meu pai foi convidado para um evangelismo. E nesse convite que ele teve, ele convidou os filhos. E por minha surpresa, a gente tinha aproximadamente umas 30 pessoas esperando que eu viesse dar estudo. Quando eu cheguei de imediato, me apresentaram o irmão Jair. Ele disse: você é o moço que vem falar da palavra de Deus para nós? Sim. Sim, sou eu mesmo. Olha, eu estou mais necessitado de ouvir a palavra de Deus do que o próprio alimento material. Quando fez 14 estudos que nós tínhamos feito, o pastor foi me visitar. Você já tem alguma direção sobre o batismo? Pastor, essa pergunta é eu que quero fazer para o senhor. O que falta para mim ser batizado? Ele falou: é aceitar o estudo. Falou: está aceito, pastor. O pastor fez a ficha minha e da minha esposa, na hora. Hoje, graças a Deus, seu Jair e boa parte da sua família são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, eu e a minha família servimos ao Senhor. Eu sou o Sião desta igreja, a minha irmã secretária, a outra diretora da escola sabatina, a minha esposa diretora de música e louva ao Senhor. Todos os meus filhos têm participação na igreja. O meu pai é um ancião da igreja também, o meu irmão é diácono da igreja, o meu cunhado é diácono da igreja também, a minha cunhada também é diretor da ADLA. E nós fundamos um grupinho, e desse grupinho foi repartido em 2, e desses 2 vai ser oficializado um grupo para a igreja. Eu fico feliz quando eu chego na igreja, que olho, está a minha família, ali está a minha família, ali está a família de Deus. E eu fui diretor de 140 anos, e por honra e glória de Jesus, hoje eu sou um diretor da igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja de Deus. Da forma que nós liderávamos um centro espírita, hoje mudou. Hoje nós estamos liderando uma igreja para a honra e glória de Deus. E eu me sinto feliz, porque quando Jesus me chamou, eu não dei tempo para que o Satanás tomasse posse da minha vida. Eu não dei tempo dele me perturbar, dele desviar o meu pensamento, não. Eu aceitei na hora. Essa é a hora. Esse é o momento. Eu já fiz a minha escolha. Será que é difícil você fazer a mesma escolha que eu fiz? Se você quer ser feliz, escolhe Jesus.